O tema da pregação hoje é a tentação de Jesus no deserto. Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso de número 1. Diz assim a palavra de Deus: Na plenitude do Espírito Santo, Jesus voltou do Jordão e foi levado, em algumas versões está impelido, lá em Marcos, está impelido para o deserto, pelo Espírito para o deserto, tendo sido tentado pelo diabo durante 40 dias. Sem ter comido nada nesses dias, teve fome ao fim deles. Então o diabo lhe disse: Se tu és o Filho de Deus, ordena que esta pedra se transforme em pão. Jesus lhe respondeu: Está escrito, nem só de pão o homem viverá. Então o diabo, levando-o a um lugar elevado, mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo, e disse-lhe: Eu te darei toda a autoridade e glória destes reinos, porque me foram entregues, e os dou a quem eu quiser. Se me adorares, tudo será teu. Jesus lhe respondeu: Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele cultuarás. Em seguida, levou-o a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo, e lhe disse: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão com as mãos, para que nunca tropeces em nenhuma pedra. Verso 12. Mas Jesus lhe respondeu: Foi dito, não tentarás o Senhor teu Deus. Tendo o diabo acabado todo tipo de tentação, afastou-se dele até ocasião oportuna. No capítulo anterior, nós vimos Jesus sendo batizado no Rio Jordão. E naquele momento, diz Lucas, em seu escrito, em seu evangelho, que o céu se rasgou. E do céu desceu o Espírito Santo em forma de pomba e pousou sobre Jesus. Mas não só isso, quando o céu se rasgou, ouviu-se uma voz do céu, de Deus, dizendo a respeito do seu filho: Eis aí o meu filho amado, em quem me alegro. Então olha a afirmação de Deus: Eis aí o meu filho amado, em quem me alegro. E isso, agora nós vemos aqui o diabo dizendo o contrário. Ele diz lá no verso 3, se tu és o Filho de Deus, ou seja, Satanás estava questionando a identidade de Jesus Cristo e dizendo que Deus era mentiroso. O diabo continua fazendo as suas mesmas estratégias, desde lá do Éden. Então esse é o primeiro ensinamento que nós podemos tirar aqui, a tentação de fé. Deus disse que Jesus é o seu Filho amado. O diabo, então, ele quer colocar uma dúvida na mente de Jesus, dizendo: será que tu é filho de Deus mesmo? Será que você é filho de Deus? Será que você é amado pelo Pai? Ele é o dono do ouro, o dono da prata. E você é pobre. Você nasceu numa família pobre, seus pais são pobres. Você nasceu no interior. Você nasceu em meio aos animais, em uma manjedoura. Você deveria, na verdade, estar num palácio, já que você é o Filho de Deus. Você deveria estar comendo do bom e do melhor lá. Mas você está aqui agora, no deserto, com fome. Não tem nem pão para comer. Será que você é o Filho de Deus mesmo? Eu acho que Deus mentiu para você. Então o diabo aqui, ele repete sua mesma estratégia do Éden: plantar a dúvida. Você se lembra lá no Éden? Deus disse a Adão e Eva que se eles comessem do fruto proibido, eles morreriam. Essa foi a ordem de Deus, essa foi a palavra de Deus. Aí o que Satanás falou para Eva, ali através da serpente? Está lá em Gênesis 3, 4, 5. Disse a serpente à mulher: com certeza não morrereis. Deus havia dito para Adão e Eva: vocês vão morrer se vocês comerem do fruto proibido. Aí Satanás falou o contrário: com certeza não morrereis. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Ou seja, Satanás estava plantando a dúvida ali na mente de Eva. E Eva caiu, e assim também Adão caiu. Então assim o diabo, ele faz conosco também. Ele sempre quer plantar a dúvida em nossa mente. Ele tenta dessa forma
Ele nos tenta dessa forma para que venhamos perder a fé e a confiança em Deus. Será que você é filho de Deus mesmo? Seu vizinho tem casa própria, você não. Você ganha pouco, você não tem carro, não tem moto, sua bicicleta toda hora escapa a corrente. Todo mundo tem uma família com filhos, você não. Sua saúde não anda nada bem. Talvez a dos seus familiares também não. Sua vida é prova seguido de prova. Nunca sobra dinheiro para você viajar. Acho que você não é um filho de Deus, não, hein? Isso é o que o diabo sopra nos nossos ouvidos. Quando tudo está ruindo na nossa vida, Satanás ele vem soprar no nosso ouvido para colocar dúvida, para minar a nossa fé, dizendo que nós não somos filhos de Deus. A estratégia de Satanás continua sendo a mesma, colocar dúvida na nossa filiação. Será que você é filho de Deus mesmo? Será que você nasceu de novo? Será que você tem o Espírito Santo de Deus? Então essa é uma estratégia de Satanás. Mas o mais triste é ver essa doutrina demoníaca, a doutrina de Satanás, dentro de muitas igrejas e na boca de muitos crentes. Muitas igrejas pregam que o sinal de que Deus está com você é que tudo está dando certo na sua vida. Se for assim, então Deus odiava o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo terminou pobre, na prisão, todos o abandonaram, ele terminou apenas com a sua capa e os seus livros. Essa é uma doutrina demoníaca. Nem sempre as coisas darão certo na vida do cristão. Tiago 1,2 vai dizer: meus irmãos, tem de motivo de toda alegria o passardes por várias provações, não são poucas. O cristão ele vai passar por várias. E Tiago ele vai dizer: tem de alegria. Como assim? Ter alegria por estar passando uma provação? Sim, porque esse é um sinal, é uma evidência de que você é filho de Deus. Todo filho de Deus vai passar por várias provações, mas Cristo estará conosco. Ele nos faz passar por provações para sermos aprovados, para termos uma comunhão com Ele. Tiago vai dizer que nós passamos para nos tornarmos maduros, perfeitos na presença de Deus. Romanos 8,28 vai dizer: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando Paulo escreve isso, ele está dizendo que todas as coisas, não só as coisas boas, as coisas ruins e as coisas boas. O problema é que nós não entendemos o modo de Deus agir, mas Deus, Ele age na nossa vida dessa maneira. Às vezes coisas ruins acontecem na nossa vida, mas Deus tem um propósito. Deus está querendo nos ensinar algo. Deus está querendo que nós venhamos amadurecer na presença dEle. Então todas as coisas ruins e as coisas boas. João 16,33 vai dizer: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições. É Jesus dizendo isso. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então no mundo nós teremos aflições, Jesus não mentiu. Quem mente são esses teólogos, esses homens da teologia da prosperidade, que dizem que se você ir para a igreja, se você andar com Deus, tudo vai dar certinho na sua vida. Sua vida financeira vai deslanchar, você vai casar, você vai ter filhos bonitos, filhos com saúde, tudo vai ir bem na sua vida. Jesus não disse isso. Jesus disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Estaria conosco nos momentos ruins e nos momentos bons. Ele disse isso. E ele disse que ele venceu o mundo. Então nós devemos confiar nele. E entender que tudo que acontece na nossa vida está debaixo da soberania de Deus. Você não escolheu a família que você ia nascer. Você não escolheu a cor dos seus olhos. Você não escolheu o seu físico, a cor da sua pele. Você não escolheu a cidade, o bairro, o país. Tudo está no controle de Deus. Nada foge do controle das mãos do Senhor. Então o diabo, ele pode colocar dúvidas na nossa mente. Ele faz isso a todo momento. Dúvidas sobre quem eu e você somos. Dúvidas sobre o amor de Deus por nós. Será que Deus nos ama mesmo? Dúvidas sobre a igreja. Ele pode dizer para nós, colocar essa dúvida no nosso coração: preciso ir mesmo na igreja? Será que eu não posso ser cristão em casa? Preciso mesmo de um pastor me ensinando a palavra, me guiando, me ajudando, sendo que eu tenho o Espírito Santo? Eu preciso ofertar e dizimar na casa de Deus? Será que Deus quer mesmo o meu dinheiro?
São dúvidas que vão sendo colocadas no nosso coração. Será que eu preciso mesmo servir na igreja? Estar disposto a servir na igreja? Perder o meu tempo para servir um irmão, servir a igreja em algo que ela precise? Então mentiras vão sendo plantadas e depois de um tempo dúvidas começam a brotar na nossa mente, no nosso coração. E se nós não estivermos firmes na palavra de Deus, se nós não tivermos uma fé fortalecida, nós iremos duvidar. Nós iremos abrir brecha para inúmeros pecados. Lá no Salmo 14:1 diz assim: diz o insensato no seu coração, não a Deus. Ou seja, ele está negando a fé. Crise de fé. Deus não existe. Essa história de Deus aí é mentira. Aí qual que é a consequência? Corrompem-se e praticam abominação. Primeiro vem a dúvida, a crise da fé. E depois, logo vem o pecado. Por isso que muitos ateus, eles negam a existência de Deus. Porque eles querem pecar sem ter um Deus acusando em suas mentes, em seu coração. Eles querem viver tranquilo em seus pecados, em sua depravação total. Quem cai no pecado é porque primeiro caiu da fé. Você se lembra de Pedro? Pedro está lá no barco, Jesus aparece de noite, eles pensam que é o fantasma. Aí Pedro diz para Jesus, Jesus diz, não sou eu, não sou fantasma. Aí Pedro diz, Senhor, me faz andar sobre as águas, me faz ir até ti, e aí então saberei que és tu. Aí Jesus, vem Pedro, teve fé, começou a andar. De repente, Pedro começou a duvidar. Houve uma crise de fé, para logo ele começar a afundar. Então, nós vemos que antes do pecado ser realizado na nossa vida, antes de nós cairmos no pecado, nós primeiros caímos da fé. 1 Timóteo 1,19 vai dizer, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Houve crise de fé. Negaram a sua consciência. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de que não mais blasfemem. O apóstolo Paulo que disse isso. Agora, quanto mais forte for a minha e a sua fé em Jesus Cristo, mais forte será a nossa resistência à imoralidade, ao adultério, às mentiras, ao pecado. Quanto mais for forte a nossa fé, mais teremos forças para resistir às tentações, às dúvidas. E para termos uma fé robusta, precisamos ser cheios da palavra de Deus. Romanos 1 vai dizer que a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Então nós precisamos a todo momento ler as Sagradas Escrituras, examinar as Sagradas Escrituras, não ler a Bíblia só no dia do culto. Nós precisamos todo dia estar lendo, examinando. Nós deveríamos, pelo menos, nós que dizemos ser cristãos, pelo menos, uma vez por ano ler toda a Bíblia. Você viver 50 anos, 100 anos, você vai ler, não tem como, né? Porque começa a ser alfabetizado, depois dos 12, 10, 7, né? Então, mas se nós lermos, todo ano você vai ter lido, ter muito conhecimento de Deus para a sua vida. A sua fé vai ser fortalecida. Eu lembro quando eu comecei a ler a Bíblia pela primeira vez, eu tinha 14, 15 anos de idade. Aquela Bíblia pequenininha, que ganha na escola. Eu, mesmo sem muito entendimento, eu comecei a ler, e eu tenho certeza, depois que eu terminei de ler aquele livro, que era só o Novo Testamento, a minha vida foi transformada. Eu lembro que quando eu andava com os colegas da escola, na rua, eles faziam coisas que para eles era normal, mas para mim não era, porque eu tinha lido na palavra de Deus que aquilo era pecado, que aquilo não fazia a vontade de Deus. Isso foi transformando a minha vida, foi me santificando, mesmo na época eu sendo católico. A palavra de Deus foi me transformando desde jovem. Então nós precisamos sempre estar lendo a palavra de Deus. Se a nossa fé for fraca, no dia do sofrimento, brechas então se abrirão para o pecado. Você se lembra da mulher de Jó? A mulher de Jó, no dia do sofrimento, ela não suportou a tentação e pecou. Jó aguentou firme a tentação.
Mas a sua mulher não. Ela disse como uma louca: Jó, blasfema logo e morre. Não suportou a tentação no dia do sofrimento. Se não fortalecemos a nossa fé em Jesus, isso pode acontecer também conosco. Pode surgir a tentação. Por exemplo, estou tanto tempo na igreja, e por que a minha esposa não se converte? Por que o meu filho não muda? Estou tanto tempo na igreja, por que os meus pais, os meus irmãos não querem saber de Deus? Por que a minha vida financeira continua essa desgraça? Por que eu não consigo me casar? Por que eu não consigo ter filhos? Todo mundo tem, eu não consigo. Por quê? Nós podemos ser tentados, porque é no dia do sofrimento que o diabo ele vem com mais força. Portanto, não caia na tentação do diabo quando as coisas não estiverem dando certo na sua vida. Se você nasceu de novo, se o Espírito Santo habita em você, se você tem o Espírito Santo, se você se arrependeu, você é sim um filho de Deus. Não caia na acusação de Satanás, na tentação de Satanás. No dia do sofrimento, onde você pode ser tentado em perder a fé, lembre-se que Jesus também sofreu. Se o nosso mestre sofreu, nós também iremos sofrer neste mundo. Lembre-se sempre do que ele disse lá em Mateus 28, 20. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Todos os dias nós teremos a presença de Jesus na nossa vida. No dia da angústia, no dia do luto, no dia da doença, no dia da calamidade. No dia que estiver difícil, lembre dessas palavras de Jesus, lembre da palavra de Deus. Eis que estou convosco todos os dias. Como o pastor Michael sempre diz, né? O mínimo que você tem todo dia, se você é cristão, é a presença de Deus, o mínimo. Você não pode estar sem dinheiro, sem saúde, sem nada. Mas o mínimo que você tem é a presença de Jesus Cristo. Isso já é suficiente para nós não andarmos cabisbaixos, temendo pelo amanhã. Então essa foi a primeira tentação de Satanás diante de Jesus. Ele tentou a sua fé. Ele tentou minar a fé de Jesus Cristo, dizendo que talvez ele não fosse o Filho de Deus. E assim Satanás faz conosco a todo momento. Será que você é crente mesmo? Será que você é filho de Deus mesmo? Então que nós venhamos estar firmes, né, na palavra de Deus, para que não venhamos cair da fé. Em segundo lugar, Jesus teve fome, a tentação de fome. O verso 2 vai dizer: tendo sido tentado pelo diabo durante 40 dias, sem ter comido nada nesses dias, teve fome ao fim deles. Então o diabo lhe disse: se tu és o Filho de Deus, ordena que esta pedra se transforme em pão. Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá, o homem viverá. Então o texto nos mostra aqui que Jesus, depois de 40 dias sem comer, ele foi tentado a transformar uma pedra em pão. Essa foi a proposta de Satanás. Você está com fome. Você é o Filho de Deus. Você não está dizendo que é o Filho de Deus? Você não estava lá na criação, com o Pai e o Espírito Santo, criando todas as coisas? O que é para você transformar uma pedra em pão? Transforma a pedra em pão. Faça esse milagre. Né? Passe por isso. O diabo ele é como um jogador de xadrez. Ele sabe esperar o momento certo para mexer as suas peças. Ele não ofereceu pão para Jesus, ofereceu essa tentação de transformar pedra em pão nos primeiros dias, onde Jesus estava mais forte. Ele esperou os 40 dias, quando Jesus já estava fraco. Foi nesse momento que Satanás mostrou as suas garras. É nesses momentos. Assim ele também faz hoje conosco. Ele quer nos tentar principalmente nos dias mais difíceis, nos dias que estamos fracos, nos dias que deixamos de orar, nos dias que deixamos de ler a Bíblia, nos dias que deixamos de vir à igreja, quando nos relaxamos na nossa comunhão com Deus. É nesses momentos que estamos ali como uma presa fácil diante de Satanás. Davi, ele foi tentado e ele caiu quando ele relaxou. Davi era homem de guerra. Davi era para estar na guerra, lá batalhando, junto com o povo de Deus. Mas ele relaxou. Ele disse: hoje eu não vou não. Hoje eu vou deixar lá Joabe, os guerreiros, e lutar com os gigantes. Hoje eu vou ficar aqui. Foi nesse momento de relaxo que Davi caiu. Foi nesse momento que Satanás
venceu ali a fé de Davi. 1 Pedro 5,8 vai dizer: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão, que ruge procurando alguém para devorar. Então nós vemos que devemos tomar cuidado, ser vigilantes. Satanás, ele age nos momentos difíceis da nossa vida. Por isso que precisamos sempre fortalecer o espírito. Por isso que é importante estarmos em comunhão com a igreja. Por isso que é importante estarmos lendo a palavra de Deus, ouvindo louvores, como Paulo vai dizer: não vos embriagueis com vinho onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Isso deve ser constante na nossa vida, sermos cheios do Espírito Santo para vencermos as tentações do diabo. Não devemos relaxar na nossa vida cristã. Às vezes nós relaxamos, né? Tem pessoas que dizem, né? Eu era no primeiro amor, eu ia na igreja todo dia, eu lia a palavra de Deus, eu orava, eu buscava. Aí com o passar do tempo eu fui esfriando, né? Será que você conheceu o Evangelho mesmo? Porque quem conhece a Deus, quem conhece a Jesus Cristo, ele a cada dia ele quer conhecer mais de Deus. É uma fonte inesgotável. Nós devemos a todo momento estar buscando a Deus com todo o nosso ser, para nós não venhamos cair nas astutas ciladas do diabo. O texto diz aqui também que o Espírito, foi o Espírito Santo quem o levou, né? Lá em Marcos está escrito que o impeliu para o deserto. Foi de uma maneira rápida, forte. Ele foi levado com tudo lá para o deserto. Não foi o diabo que levou Jesus para o deserto, foi o próprio Espírito Santo. Jesus não estava no deserto por acaso. Ele foi com um propósito. Jesus no deserto estava mostrando o quê? Adão e Eva no Éden cederam e caíram em tentação. Não foram aprovados. Mas Jesus não. Jesus não cedeu à tentação. O povo que saiu lá do Egito, eles clamaram a Deus porque eles estavam vivendo como escravo no Egito. Aí Deus tirou eles lá do Egito, levou eles para o deserto. E lá no deserto, várias vezes eles foram reprovados. Eles caíram várias vezes em tentação. E por isso ficaram 40 anos vagando no deserto. Se você fazer uma breve pesquisa no Google, você vai ver que em 2 semanas, a pé, eles chegariam a Canaã, a terra prometida. Na verdade, o propósito de Deus era 2 anos. Mas eles demoraram 40 anos. Por quê? Porque eles caíram em tentação. Viveram andando em círculos. Deus disse que nenhuma pessoa daquela geração entraria em Canaã. Só a família de Josué e Calebe. Só eles entrariam. Por quê? Porque eles não foram aprovados por Deus. Eles foram reprovados. Eles caíram em tentação várias vezes no deserto. Mas Jesus ele está mostrando aqui para nós que ele não. Ele sim foi aprovado. Ele precisou passar pelo deserto para mostrar que ele é perfeito, que ele não caiu em tentação e ele está pronto para vencer o diabo. Em terceiro lugar, tentação de poder e glória. Verso 5. Então o diabo, levando em um lugar elevado, mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo e disse-lhe: eu te darei toda a autoridade e glória destes reinos, porque me foram entregues, e eu os dou a quem eu quiser. É mentiroso, né? Quem governa as nações é Deus, não é o diabo. Deus é quem levanta as autoridades. Não foi isso que Jesus disse? Nenhuma autoridade é dada se não for dada pelo Pai. Todos esses homens que estão nos governos, é Deus que está deixando isso ficar. É Deus que governa as nações. O diabo é mentiroso. Eu te darei toda a autoridade e toda a glória destes reinos, porque me foram entregues, e eu os dou a quem eu quiser. Se Satanás agisse dessa maneira, Satanás ele não pediria permissão para Deus para tocar na vida de Jó. Se ele fosse tudo isso que ele está dizendo. Mas ele precisou pedir para Deus permissão para tocar na vida de Jó. Como disse Martinho Lutero, o diabo é o cão de Deus, né? Ele está na coleira. O diabo só vai até aonde Deus permite. Só quando Deus dá corda.
Então ele não tinha todo esse poder, nem toda essa glória que ele está oferecendo. Ele estava mentindo. Se me adorares, tudo será teu. Jesus lhe respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele cultuarás. Jesus então ele foi tentado a receber poder e glória dessa terra, sem passar pelo sofrimento. Essa foi a proposta de Satanás. Eu vou te dar tudo. Para com essa ideia de ir para a cruz, sofrer, para que isso? Vou te dar tudo aqui agora. Assim também nós somos a todo momento tentados pelo diabo, a receber glória desse mundo. E muitos caem nessa tentação porque vivem querendo impressionar e provar aos outros o que elas não são. Vivem com esse anseio de poder, de glória, de ser reconhecido por esse mundo. Para no final do ano, na virada do ano, está lá reunido toda a família e quer mostrar para os parentes que ele trocou de carro, que o carro dele é melhor que o do cunhado. As pessoas amam a glória, o poder deste mundo de impressionar as pessoas. Por isso que o diabo diz, se tu és o filho de Deus, você está falando que é o filho de Deus? Então prove para mim que você é tudo isso mesmo. Em outras palavras, prove para mim que você é o cara. Prove para a sua família que você é bom mesmo. É isso que o diabo faz conosco, prove para o seu vizinho que você é poderoso. Prove para os seus colegas, prove para a sua família, jovem, prove para as garotas que você é o cara, que você pode tudo. E aí muitos caem na cilada do diabo. Muitos entram em dívidas enormes para comprar um carro, para impressionar pessoas que muitas vezes nem gostam dela. As pessoas querem a glória deste mundo. Muitos entram no mundo do crime porque amam a glória e o poder, eles querem impressionar, com armas, com mulheres, festas, carros, ouro, cordão de ouro, colocam no pescoço, a ostentação. Muitos buscam diplomas, títulos, porque querem ser chamados de doutores. Eu quero ser o doutor da família. Eu sou teólogo, eu quero fazer seminário, não porque eu quero servir a igreja, eu quero ter um anel de teologia no dedo, e todas as pessoas me respeitarem como um teólogo, como um PhD. As pessoas amam isso, as pessoas amam a glória desse mundo, e o diabo sabe disso, e muitas pessoas caem como um patim nas ciladas de Satanás. O ser humano caído, ele ama o poder e a glória desse mundo. Por isso, como já vimos, os sacerdotes, os escribas, os fariseus, Herodes, Pilatos, os judeus que amavam seus lugares na sinagoga, não se dobraram diante de Jesus Cristo. Por quê? Porque eles preferiram a glória desse mundo, ao se curvarem diante da verdade. Então nós vemos aqui que Jesus foi tentado nisso, no poder e na glória, mas ele foi aprovado. Ele não caiu nessa tentação. Em quarto lugar, o diabo usa a Bíblia. Verso 9. Em seguida, levou-o a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, de novo, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito, usou a Bíblia. O diabo conhece a Bíblia. Ele estava lá quando foi dada a lei para Moisés, lá no monte. Ele conhece, muito mais que muitos crentes. Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão com as mãos, para que nunca tropeces em nenhuma pedra. Então aqui o diabo ele cita o Salmo 91. Mas aí Jesus, ele também responde, ele refuta o diabo com a palavra de Deus, usando Deuteronômio capítulo 8. Dito estás, não tentarás ao Senhor teu Deus. Então veja, o diabo, ele usou a Bíblia, mas de forma distorcida, para tentar Jesus. Mas Jesus, ele não caiu, porque ele refutou Satanás com a própria Bíblia. Muitos creem que o anticristo ele vai vir no futuro, com muito poder, para enganar, se possível, os eleitos. Então, aqui dá a ideia do quê? Que ele vai enganar, ele vai distorcer, ele vai usar a palavra de Deus igual o diabo, de uma maneira distorcida para enganar os eleitos. Mas muitos creem que o anticristo vai vir, vai demorar. Não, ele já veio. Ele não virá. Ele já está no nosso meio desde o primeiro século.
dentro das falsas igrejas, dentro das seitas, dentro dos falsos ensinos e na boca de muitos pregadores. João disse isso lá em sua carta, no capítulo 4, sua primeira carta. E todo espírito que não confessa Jesus Cristo, que Jesus Cristo vem em carne, não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que agora já está no mundo. O diabo, o espírito do anticristo já está no mundo, já está agindo desde lá do primeiro século, trazendo confusão na igreja, divisão, falsos ensinos. Então por isso que nós não podemos ficar calados diante das falsas igrejas, falsos pastores, falsos pregadores. Nós devemos condenar. Paulo vai dizer, fazei-os calar esses homens que andam deturpando o evangelho. É uma ordenança, nós não podemos ficar omissos. Por que o mal prospera? Por que as falsas igrejas crescem? Porque os crentes verdadeiros são omissos. Eles se calam, eles não condenam. Jesus morreu por isso, por condenar o falso ensino, o falso pregador. Nós também devemos seguir o nosso mestre. Então hoje o espírito do anticristo continua fazendo a mesma coisa do que o diabo fez no deserto, distorcendo a palavra de Deus. Continua usando a Bíblia de forma distorcida dentro da igreja. Por isso é importante conhecermos a palavra de Deus. Nós precisamos voltar a decorar versículos. Quando eu vim de uma outra igreja, e lá, os irmãos que eram mais velhos, eu lembro que na ceia, tinha um momento lá que o pastor ele começava a falar versículos, e cada irmão ia falando um versículo assim, decorado. Os irmãos, antigamente, decoravam a Bíblia. Hoje as pessoas decoram, fórmula de Bhaskara. Talvez você decorou a fórmula de Bhaskara lá na escola. Nunca usou e nunca vai usar. Aí a Bíblia a gente não decora um versículo. Aí você vê, na internet às vezes está lá, o camarada entrevistando o cristão. Fala para mim 2 versículos da Bíblia. Não sabe. Aí chega lá no muçulmano, que vem do islamismo, da religião do Islã, aí pergunta para ele, fala um versículo do Alcorão, ele fala o capítulo inteiro, decora tudo. Uma vergonha para nós. Então nós precisamos voltar a decorar a palavra de Deus. Mas não só isso, nós precisamos interpretar da maneira correta. Jesus citou versículos, os apóstolos citaram versículos, nós também devemos ter a palavra gravada no nosso coração principalmente, mas também na nossa boca. Nós somos filhos de Deus. Esse é um dos motivos do porquê eu coloco, eu procuro sempre colocar os versículos aqui no slide, para que esteja gravado. Quando você lê, você ouve, isso ajuda você gravar a palavra de Deus. Mas além de decorar, nós precisamos principalmente interpretar a Bíblia da maneira correta. Você ler a Bíblia, você caminhou 50%. Os outros 50% é como você vai interpretar a Bíblia. Tem hereges aí que decoram a Bíblia inteira, mas interpreta da maneira errada. O próprio diabo, talvez o diabo decorou tudo, mas sempre interpretava e distorcia da maneira incorreta. Então essa foi a guerra que Jesus travou com o diabo aqui. Uma guerra de interpretação. O diabo citou um versículo da Bíblia, mas de maneira distorcida. Jesus citou da maneira correta. Essa foi a guerra de Jesus com os escribas e fariseus. Foi uma guerra de interpretação bíblica. Isso é de suma importância. Se você não interpretar a Bíblia da maneira correta, você corre um grande risco de morte. Por exemplo, você vai lá no médico, o médico passa a receita, com a letra tudo garrancho. Aí você vai lá no farmacêutico, vai lá na farmácia. Se ele interpretar errado o remédio, ele pode te dar um remédio que vai matar você. Talvez um remédio que você seja alérgico. Aí, nós fazemos isso com a palavra de Deus. Se nós não interpretarmos da maneira correta, nós corremos risco de morte. O Sermão do Monte, Jesus, ele entrou nessa guerra com os escribas e fariseus. Você se lembra quando Jesus ele falou assim, ouviste o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Jesus não estava trazendo uma nova interpretação.
Jesus estava corrigindo a interpretação errada dos escribas e fariseus. Ouviste o que os antigos disseram? Eles interpretaram da maneira errada. Eu vou dar a interpretação correta. Os antigos diziam que só comete adultério quando você é pego no ato com outra mulher, com a mulher adúltera. Então, é caracterizado o adultério. Não, a interpretação é mais profunda. Se você olhar com intenção impura, você já pecou. Essa é a interpretação correta. Então, os escribas e fariseus se achavam cumpridores da lei, porque eles interpretavam a palavra de Deus de maneira superficial. E aí Jesus mostra a profundidade da lei, mostrando que ela era mais profunda. Ele traz a interpretação correta. Então, uma das guerras de Jesus com os escribas e fariseus foi a interpretação bíblica. Ele vinha trazendo a interpretação correta. No livro A Bíblia e seus Intérpretes, do Augusto Nicodemos, ele diz lá que entre o século III e o século V, houve duas escolas de interpretação bíblica. Duas escolas de teólogos, de padres da época. Existia a escola de Alexandria e a escola de Antioquia. A escola de Alexandria interpretava a Bíblia de uma maneira diferente da de Antioquia. A de Alexandria, ela focava na interpretação alegórica. A escola de Antioquia dizia que uma passagem bíblica poderia conter 3, 4, 5 ou mais interpretações do mesmo texto, do mesmo versículo. Eles se utilizavam de alegoria. Já a escola de Antioquia, ela defendia que a palavra de Deus deveria ser lida e interpretada dessa maneira. Devemos procurar entender o que o autor quis dizer no texto. Qual é o público, para quem ele está escrevendo, e o sentido do texto tem apenas uma interpretação, aquela que o autor quis transmitir. Então houve uma divisão, né, nessas escolas. E, por incrível que pareça, a reforma protestante foi influenciada por isso. Lutero, Calvino e os outros reformadores, eles aderiram à interpretação da escola de Antioquia. Eles entendiam que um texto bíblico só tem apenas uma interpretação, aquela que o autor quis dizer. Então, por isso que eles rejeitavam as interpretações dos padres que vieram da escola de Alexandria. Quando você diz que um texto tem vários sentidos, você abre brecha para um monte de heresia. E era isso que tinha acontecido na Igreja Católica. Então os reformadores, eles colocaram um lema: sola Escritura, somente a Escritura. Nós só iremos aceitar aquilo que está no texto, o sentido original do texto, aquilo que o autor quis dizer. Então houve esse conflito, essa guerra por interpretação na Reforma Protestante. E hoje não é diferente. Hoje existem inúmeras interpretações. Você põe lá no YouTube, quero saber sobre vida após a morte, vai aparecer um monte. Então nós devemos, hoje, continuar lendo a palavra de Deus, decorando, mas principalmente interpretando da maneira correta, olhando para o passado. Como os nossos irmãos do passado interpretavam a Bíblia. Temos 2000 anos de igreja. Como que os irmãos entendiam as Sagradas Escrituras? Aí vem um camarada novo, trazendo uma interpretação diferente desses 2000 anos de igreja, fique com a pulga atrás da orelha. Ou ele é um gênio, ou ele é um falso profeta. Na maioria das vezes, é um falso profeta. Já estou encerrando. Em quinto lugar, seja perseverante, pois o diabo é persistente nas tentações. O diabo tentou Jesus 3 vezes aqui. Pelo menos é o que está registrado aqui com mais clareza. Mas se você analisar os outros textos, até esse aqui mesmo, aqui nos diz que ele foi tentar, durante esses 40 dias dá a ideia de que ele foi tentado. Mas aqui foi registrado só apenas 3 tentações, mas teve outras tentações também. No verso 3 diz assim: tendo o diabo acabado todo tipo, olha lá, todo tipo. Não foi talvez só esses 3, houve mais tentações, mas só foi registrado esses 3. Todo tipo de tentação afastou-se dele até ocasião oportuna. Então o diabo ele não parou por ali, ele só deu um tempo. Ele disse que ele tentaria de novo. Isso aconteceu quando o diabo usou Pedro. Você se lembra? Jesus estava indo para ir para a cruz.
estava prestes a ir para a cruz, falando de morte. Aí Pedro chamou Jesus de canto e disse: mestre, para com essa ideia de ir para a cruz, essa ideia de morte, para com isso. Aí Jesus virou para Pedro: arreda de mim, Satanás, tu cogita das coisas dos homens. O diabo estava usando a boca de Pedro. Lá na cruz, o diabo tenta novamente Jesus. E aqui, talvez a tentação foi mais forte. Olha o que diz Mateus 27, 37. Puseram-lhe acima da cabeça sua acusação por escrito: este é Jesus, o rei dos judeus. Estavam zombando. E 2 ladrões foram crucificados com ele, um à direita e o outro à esquerda dele. E os que iam passando blasfemavam contra ele, meneando a cabeça e dizendo: tu que destróis o santuário e em 3 dias o reconstrói, salva a ti mesmo. Jesus havia dito isto, que ele iria destruir o templo, em 3 dias ele ia reconstruir. Aí eles começaram a zombar. Você é mentiroso. Aí, olha, a mesma coisa que o Satanás disse para ele no deserto: se és filho de Deus, o diabo estava usando a boca das pessoas, desce da cruz. E os principais sacerdotes, com os escribas e líderes religiosos, também zombavam. Ele salvou os outros e não consegue salvar a si mesmo? Ele é o rei de Israel. Se descer agora da cruz, nós creremos nele. Estavam zombando, tentando Jesus. Mas Jesus não cedeu. Então Jesus, ele foi tentado ontem, hoje, aqui no caso aqui, ele foi tentado no passado, no presente e lá na cruz. Eu e você também seremos tentados ontem, seremos tentados hoje e seremos tentados amanhã. O Satanás, ele vai nos tentar hoje, mas lá na frente, ele vai tentar de novo. Por isso que é de suma importância nós perseverarmos. Mateus 24, 12 vai dizer: aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Perseverança é uma evidência daqueles que foram verdadeiramente escolhidos por Deus. Aos crentes verdadeiros, Deus deu o dom de nunca desistir em meio às tentações. O exemplo disso é o profeta Jeremias. O profeta Jeremias pregou por 23 anos e ninguém se arrependeu. Ninguém. Com certeza, Jeremias foi tentado a duvidar do seu ministério. Eu estou pregando aqui e ninguém se converte. Eu acho que eu não sou de Deus, não. Eu lembro que quando eu era lá de Lorena, eu era líder de um PG lá, no começo foi um monte de gente no PG. Passou uns 6 meses, tem pessoas que mudaram, outras pessoas pararam de ir, outros saíram da igreja. Eu lembro que tinha dia que no PG só estava eu, minha esposa, a dona da casa e as 2 crianças pequenininhas. Mas eu perseverei até o fim. Falei, eu estou aqui para fazer a vontade de Deus, seja com pouco ou seja com muito. E Deus tem me honrado. Por quê? Porque a gente precisa perseverar. Josué e Caleb. Você se lembra dos espias? Foram lá espiar a terra. 10 viram lá os filhos de Anak, gigantes, tremeram na base. Nenhum deles entrou na terra prometida, nenhum deles. Deus falou assim: a geração de vocês vai morrer tudo. Só a próxima geração vai entrar. Somente Josué e Caleb vão entrar na terra prometida. Disse lá em Josué 14 que isso se passou. O tempo passou 45 anos. Josué e Caleb esperaram 45 anos para entrar na terra prometida. Eles perseveraram. Caleb vai dizer, quando ele está prestes a tomar posse da terra prometida, ele vai dizer: olha, estou com 85 anos e tenho o mesmo vigor, a mesma fé, tenho perseverado até agora, estou pronto aqui para trabalhar e pronto para guerrear. Perseverou até o fim. Essa é uma marca do verdadeiro cristão, ele persevera em meio às tentações, em meio aos sofrimentos. Isso é um milagre. Isso é para os filhos de Deus. Lá, Isaías vai dizer, os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Ainda que eles sejam tentados, eles vão perseverar. 1 Coríntios 10, 13 vai dizer: não veio sobre vós nenhuma tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, providenciará uma saída para que possais suportar. Deus vai nos fazer vencer as tentações se nós estivermos firmes com Ele.
firmes com a igreja, firmes na presença dele. E, em último lugar, como vencer a tentação? Alimentando o espírito, assim como Jesus. Jesus, ele sendo Deus, ele jejuava e orava. Jesus focava no espiritual. Essa é uma forma de nós vencermos a tentação. É focarmos no espiritual. Gálatas 5,16 vai dizer: mas eu afirmo, andai pelo Espírito e nunca satisfareis os desejos da carne. Agora, se você passa o maior tempo do seu dia alimentando a sua carne, você passa a semana inteira ouvindo só as coisas de futebol, de música mundana, de Netflix, de rede social, de filmes, séries com cenas imorais, depravadas. Não espere estar forte. Você vai cair. Você não vai vencer a tentação. Se você não fortalecer o seu espírito, você vai fortalecer a sua carne, e a sua carne vai te levar ao pecado. Se você vive alimentando a carne e não o espírito, com certeza, você vai cair em tentação. Você não vai vencer a tentação. Augusto Nicodemos, o reverendo, ele já é muito experiente na fé. Homem de Deus. Apesar de não concordar 100% com as coisas que ele diz, ele é um homem de Deus. E ele disse que se ele não lê a Bíblia, se eu não leio a Bíblia e não oro diariamente, sou mais tentado. Ele disse isso. Ele que tem anos, luz aí na nossa frente. Ele disse isso, que ele precisa todo dia ler a Bíblia e ler todo dia. O que dirá de nós? Nós precisamos todo dia, orar a Deus, ler a palavra de Deus. Como eu já disse outra vez aqui, você come às vezes 3 refeições no dia, tem gente que come mais. Toda hora você está comendo, a gente come 3 horas. Aí a palavra de Deus, que é o nosso alimento espiritual, nós deixamos para comer só no dia do culto. Você está fraco, você está desnutrido. Você está desnutrido. Está com a imunidade baixa. Você sabe, Imunidade baixa, corre o grande risco de aderir um câncer espiritual. Então nós devemos nos alimentar da palavra de Deus. Jesus venceu a tentação focando nas coisas espirituais. Ele sabia que se ele caísse na tentação, toda a humanidade ia para o inferno. Ele sabia que tinha algo maior em jogo. Ele sabia que deveria cumprir a sua missão, satisfazer a vontade do Pai. Então ele focava nas coisas espirituais. Um exemplo para nós foi Esaú e Jacó, gêmeos. Esaú foi caçar, voltou sem caçar nada, estava quase morrendo de fome. E aí o seu irmão Jacó, o trapaceiro, ele fez lá um prato de lentilha e falou para ele: olha, eu te dou esse prato de lentilha, mas primeiro você dá a bênção, dá a sua primogenitura. Aí ele falou assim: já que eu vou morrer mesmo, então toma. Ele não se preocupou com a bênção espiritual, a bênção do pai, da primogenitura, e vendeu. Ele não focou nas coisas espirituais, vendeu a primogenitura para Jacó. Então, diante da tentação, devemos sempre lembrar e focar nas recompensas espirituais. José do Egito, diante da tentação, ele focou em Deus. Está lá diante da tentação sexual. E o que ele disse para a mulher? A mulher de Potifar queria se deitar com ele. Faria eu mal contra o meu Senhor e pecaria contra o meu Deus? Ele não queria perder sua comunhão com Deus. Então ele focou no espiritual. Se você passa então a maior parte do tempo se alimentando de podridão, você não vai focar no espiritual. Você vai focar nas coisas carnais. Aí muitos dão a desculpa, de ceder à tentação. Como ser honesto? Em um mundo corrompido. Como que eu vou ganhar dinheiro nesse mundo corrompido? Eu preciso, tem horas, que ser desonesto. Aí você cai no colo do capeta. Como ser puro em um mundo imoral, pervertido, com mulheres seminuas, com pornografia a um clique na internet? Como? Não tem como. Lógico que tem. Deus sempre vai dar o escape. Se você focar nas coisas espirituais, se você focar nas coisas de Deus,
Deus, Ele vai te fortalecer. Essa desculpa não cola com Deus. Jesus venceu no deserto, um cenário horrível, enquanto Adão caiu no paraíso, um cenário perfeito. Diante da tentação, lembre-se sempre que o salário do pecado é a morte. Davi caiu em tentação, a espada nunca mais se apartou da sua família. Houve morte, desgraça, por todos os dias da sua vida. Então lembre-se, o salário do pecado é a morte. Mas lembre-se também, Deus recompensa aqueles que vencem a tentação. Muitos pensam que as promessas de Deus é só na eternidade. Algumas sim, serão na eternidade, mas nem todas. Algumas recompensas serão aqui neste mundo. E é isso que muitos reformados caem, né? Tem muitos reformados que eles só focam nas bênçãos futuras da eternidade. Mas Deus, Ele também é capaz de nos abençoar aqui, nessa terra. Hebreus 11:6 vai dizer: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. A palavra galardão significa recompensa. Quando nós vivemos para Deus, para satisfazer a vontade de Deus, com certeza Deus vai nos recompensar. Sabe essa vontade de você vir no culto toda vez? Participar do PG, estar envolvido com a igreja, ler a Bíblia, orar. Pode ter certeza, Deus vai te recompensar. Ele é galardoador. Marcos 10, 29 e 30 vai dizer: Jesus respondeu: em verdade vos digo que não há ninguém que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por causa de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes mais agora, no presente, agora. Nós iremos receber muito mais. Lá em casa, né, em casas, irmãos, irmãs, mães e filhos. Vocês perderam as suas famílias, deixaram para trás, mas agora vocês têm a família da fé. Agora nós vamos dividir tudo em comum. Vocês terão filhos, filhas, propriedade, vocês terão aqui bênçãos nesse mundo, em meio às perseguições. Então, foi Jesus que disse, não foi o Edir Macedo. Se nós estamos fazendo a vontade de Deus, Deus Ele é capaz de nos abençoar financeiramente até. O problema é que muitas pessoas querem ser abençoadas sem passar pelo deserto, sem passar por dificuldades. Serem blindados disso, não. Nós podemos ser recompensados aqui sim, mas esteja ciente que muitas vezes nós iremos passar por provações, tentações, desertos. E ele diz, e no mundo vindouro a vida eterna, né? Lógico, o principal é a vida eterna, mas nós podemos ser abençoados aqui. Lá em Mateus, agora eu estou encerrando mesmo, diz que após o diabo e os anjos, após o diabo fugir, né, procurar uma oportunidade mais para frente, ele se afastou de Jesus, diz que os anjos vieram e serviram a Cristo. Ele estava com fome de pão e agora ele recebe um banquete dos anjos. Hebreus 11, 24 vai dizer: pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado da filha do faraó, escolhendo pelo contrário ser maltratado com o povo de Deus, em vez de experimentar por algum tempo os prazeres do pecado. Moisés rejeitou a glória de ser chamado filho, né, de faraó. Ele rejeitou os prazeres transitórios porque ele almejava bênçãos espirituais e Moisés desfrutou disso. Moisés falou com Deus face a face. Moisés viu o mar vermelho se abrindo. Ele viu a nuvem cobrindo eles de dia, de noite uma coluna de fogo. Ele teve experiências extraordinárias com Cristo. Ele não entrou em Canaã, isso é verdade. Mas ele teve a presença de Deus na sua vida. Ele viu coisas que nós nunca vimos, né? Ele teve esse privilégio. Você deve tomar cuidado então, se você está orando. Falando aqui da recompensa aqui nessa terra. Você está orando por uma mulher ou um homem de Deus, você é solteiro. Você deve tomar cuidado, porque às vezes antes de vir um homem de Deus, a mulher de Deus, pode vir um enviado do capeta. Pode vir a tentação. E às vezes você deixa de receber a bênção de Deus
porque você não foi aprovado. Você caiu na tentação. Tome cuidado. Você está precisando de um aumento na empresa, está orando a Deus. Tome cuidado, pode vir a proposta de uma outra empresa ligando para você, vem para cá, você vai ganhar mais. Só que lá você não vai ter mais tempo para você vir na igreja, você não vai ter mais tempo para estar em comunhão com a igreja. Aí você cede, você cai à tentação. Sendo que você estava prestes a receber um aumento na empresa. Então ser cristão é renunciar a muitos prazeres. Tem um monte de não. E por que aceitamos? Porque temos a esperança de algo melhor no futuro. Por que aceitamos chateações, desprezo dos outros, tristeza? Porque Deus é soberano, é Senhor, Ele é a verdade. Mas também porque cremos que Ele tem algo maior preparado para nós. Estar com Deus, né? Passar por tentações, provações. Pode ter certeza, Deus nos recompensará. Paulo diz que as tribulações, as angústias do tempo presente não se comparam com a glória que em nós há de ser revelado, né? Que eu e você possamos estar firmes na fé, né? Perseverantes, para que venhamos receber a glória, né, de Deus, a coroa da vida, na vida eterna, mas sempre esperando que podemos receber de Deus aqui também. Né? Vamos para o momento da ceia, chamar aqui.